Boa noite a todos, me chamo Edivelto Moura e hoje eu quero trazer um assunto onde fala acerca de riqueza, frequência e ambiente. Eu quero falar que riqueza não é dinheiro. Muitas vezes nós acreditamos e pensamos que o dinheiro é aquela questão do papel, é aquela questão, aquela prosperidade é acerca de correr atrás das cédulas, mas não. Acredite, a riqueza não é dinheiro. Riqueza é frequência. A riqueza é uma frequência ao qual determina todas as coisas. Nós ouvimos muitas vezes falar, diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. É um jargão até certo. Por quê? Se você andar com uma pessoa que gosta de skate, a tendência é você passar também a ter um skate e começar a praticar aquele esporte. Começa a andar muito, começa a gostar, porque nós nos afinamos com aquelas pessoas que estão muitas vezes naquela frequência ou que queremos estar, ou muitas vezes na frequência que estamos. A nossa mente determina aquilo que nós devemos fazer. Então a mesma coisa, quando muitas vezes andamos com uma pessoa de mau índole, toda a sociedade, quando olha, fala o quê? Ó, fulano é igual, fulano anda com aquele pessoal, então fulano é a mesma coisa, faz. Muitas vezes nem faz, mas fala o que que faz. Assim é a frequência do dinheiro. Tem lugares ao qual você muitas vezes se localiza, muitas vezes você frequenta continuamente, que vai muitas vezes influenciar na frequência que você está. A frequência é algo que nós devemos desenvolver. Se nós estamos numa frequência negativa, muitas vezes nós vamos atrair escassez para nossas vidas. Por isso nós devemos buscar a frequência exata. Nós devemos buscar os meios que trabalham com a frequência positiva, a frequência de energia, porque o mundo cósmico ele é energia, Deus é energia. Então nós devemos buscar ambientes, lugares, muitas vezes moradia que venha trazer um certo desenvolvimento. São as pessoas que você se relaciona dia após dia. Frequência e ambiente. O ambiente muitas vezes ele determina qual a frequência que você está. Ou muitas vezes o ambiente ele interfere na frequência que você muitas vezes quer alcançar. Lugares e propósito. Se nós temos um propósito, nós devemos nos desenvolver, nós devemos buscar lugares ao qual estarão pessoas que têm os mesmos ideais. Pessoas que estão buscando mesmo raciocínio, o mesmo foco, o mesmo alvo, a mesma meta. E a partir do momento que nós adicionamos e andamos junto a frequência e ambiente, você dá um salto quântico. Lugares e propósito. Restaurantes. Qual o restaurante que você anda? Qual o restaurante que você frequenta? Qual a frequência daquele ambiente? É como uma pessoa de classe média, baixa, chegar num restaurante onde só tem milionários ou bilionários que frequentam aquele ambiente. Uma pessoa que está numa frequência inferior, diferente, ela não vai se sentir bem. Aí muitos dizem, não, mas é porque aquelas pessoas são chiques. Não é a frequência. A frequência está muito acima da frequência daquela pessoa. E vice-versa. Se a pessoa também, um milionário, vai em um restaurante muitas vezes que tem aquela frequência baixa, que as pessoas que andam naquele lugar têm uma mente fechada, uma mente de frequência baixa, certamente ele não vai se sentir bem. Bairros, moradia. Qual o bairro que você mora? Ah, mas meu bairro é tranquilo. Ah, meu bairro, eu gosto dele, eu moro aqui há não sei quantos anos. Não tem problema nenhum a questão das pessoas que ali moram.
Mas o ambiente influencia sim. Porque seus filhos muitas vezes estão crescendo em um determinado lugar que ele não consegue ver o horizonte aberto, ele não consegue ver algo diferente, algo que vai trazer crescimento. Muitas vezes a frequência das pessoas daquele lugar são até desacreditadas. Elas não acreditam que podem ser bem-sucedidas muitas vezes, algumas delas. Elas não acreditam que pode se tornar um milionário, muito poucas delas. Por quê? Porque eles não estão na frequência, eles não conseguem nem imaginar. Por isso o processo de escrita, processo de verbalização e o processo de mentalização. É um processo que nós devemos estar praticando, porque com certeza, muitas vezes nós precisamos ver para desejar. É aquele ditado, o que o coração, o que os olhos não vê, o coração não deseja. É um real fato, é uma realidade. E aqui nós vamos para o bairro. Quando nós vamos morar em um determinado bairro de uma frequência diferente, a sua frequência iguala àquela frequência das pessoas que ali moram. Automaticamente não tem como, porque as conversas são daquela frequência, os papos, a mente das pessoas. E aí se torna uma frequência ou de prosperidade ou de escassez. Muitas pessoas às vezes moram em bairros desfavorecidos, muitas vezes pela sociedade. E ali só por aquilo elas já acreditam que não podem, acreditam que as pessoas verem ela com uma ideia. Então o lugar determina muitas vezes a frequência. Lugar e propósito. Quando você está nas rodas de pessoas que estão numa frequência baixa, essas pessoas só falam, só comentam coisas que muitas vezes não agradam o ego daquele que está na frequência superior, daquele que está crescendo em mentalização. Pode observar, por isso que se troca. Não é porque a pessoa, mas eu saí daquele bairro, agora eu tenho outros amigos, e agora essa pessoa não se importa com aquelas outras. Não é isso, não se trata disso. É porque a frequência, quando ela se eleva, as conversas já são diferentes. Quando você chega para a pessoa e faça isso porque vai dar certo, a pessoa que nada, a pessoa que está na frequência baixa. Mas quando você está na frequência baixa, você chega numa pessoa que ela está na frequência alta e você é um bom ouvinte, com certeza aquela pessoa que está na frequência mais alta, ela vai te puxar para lá, automaticamente, porque você está aberto para receber aquilo. Não é na questão de pessoas, mas na questão de mentes, das mentes. Caráteres existem em vários lugares de várias formas. Restaurantes, ambientes que você frequenta, bairros e moradia, ambiente de conversas. Qual ambiente que você anda se sentando para conversar? Quais são os assuntos que são elaborados naqueles lugares? Você precisa acertar, muitas vezes, se você estiver numa frequência baixa, num lugar de frequência baixa. Você tem que acertar, de repente, em uma equipe ou alguns amigos que têm uma mente de crescimento e eles queiram crescer. Para eles arrastarem, para eles virem, botarem o projeto e começarem a subir. E muitas vezes sair daquela inércia. Mas quantos conseguem fazer isso? De sair muitas vezes da vida mediana para uma vida de transbordo, para uma vida de prosperidade. E aqui quando a gente vê ambientes e conversas, as más conversações muitas vezes corrompem os costumes. Assim diz a Bíblia. Mentoria e velocidade. Para crescermos, nós devemos ser mentoreados por pessoas que já estão lá. Lá onde você quer chegar. A mentoria, você ser mentoreado por alguém que já trilhou, já sabe o caminho das pedras, já sabe onde estão os buracos, já sabe onde tem que desviar a rota muitas vezes. Então a mentoria ela encurta o seu caminho em anos-luz. Quando alguém vem e diz assim, vem por cá, ó, vem pra cá, passe por aqui, faça isso, faça assim.
você já deixa de perder tempo, já deixa de errar, de falhar em muitas coisas, porque alguém está lhe mentoreando e já está lhe dando um caminho, já está dizendo assim, olha, eu já trilhei esse caminho e a melhor maneira de você chegar lá é por aqui, porque eu fiz várias vezes e sei como chegar. Então, isso, a mentoria, ela aumenta a velocidade do seu propósito. Muitas vezes nós não queremos, porque eu vou pagar um curso disso, porque eu vou gastar com aquilo, porque eu vou ler um livro tal. Às vezes as pessoas acham um livro de preço elevado. Acredite, a coisa mais barata que existe, entre as mais baratas, é um livro bom. Porque aquele livro tem a história, tem a vida de alguém. Muitas vezes de 50, de 20, de 10, de 5 anos ali, de projetos, de vivência que aquela pessoa viveu e muitas vezes compilou num livro, ao qual muitas vezes em uma semana, 3, 4 dias você consegue ler aquele livro e captar as ideias daquelas pessoas que trazem aquilo para você de mão beijada. Ao qual você não precisará trilhar aquele caminho, não precisará passar pelas dificuldades, travar, perder na caminhada, porque aquelas pessoas elas já expuseram as suas experiências nos seus livros. Então quero te dizer que a mentoria ela aumenta a velocidade. A mentoria ela aumenta a velocidade. E agora, por final, eu venho com network, que é rede de pessoas. É você se conectar a pessoas que estão no propósito ao qual você deseja chegar. Quando você pratica um bom network, quando você começa a se conectar com pessoas que já estão lá onde você quer chegar, você vai acelerar o seu processo, a velocidade, entendeu? Do network, junto com a mentoria, ela traz a velocidade para que você chegue no alvo de maneira mais rápida. Coisas que você ia passar 10, 20 anos para chegar, você chega em 5 anos, em 3, 4, dependendo do seu desempenho, dependendo da sua dedicação. Então eu quero dizer a você que a partir do momento que você entende, que você é mentoreado, que você vai dar o salto quântico, que você, entendeu, se desvia das más conversações, que você peneira os ambientes ao qual você anda. Muitas vezes o bairro que você mora, muitas vezes não tem pessoas que têm aquela frequência ao qual você deseja. Aquele bairro muitas vezes não tem pessoas que têm ideia de crescimento ao qual você deseja. Então você tem que ir para onde essas pessoas estão, para os bairros que essas pessoas estão, para que você possa se conectar. Aí você se conecta numa padaria onde você vai, de repente com alguém que tem o alvo do seu propósito. Pessoas precisam de pessoas para se conectarem através do network. Quando você entende esse propósito, aí você vai entender que a riqueza ela não é dinheiro. A riqueza ela é uma frequência que vai começar a transbordar na sua vida. Veja que muitas vezes as pessoas assim, mas aquela pessoa, quem tem dinheiro dá sorte, quem tem dinheiro, o dinheiro corre atrás. Por que corre atrás? Por que o dinheiro corre atrás daquela pessoa? Porque ela está numa frequência de prosperidade, uma frequência positiva. Então as coisas, os negócios, as pessoas estão no mesmo propósito, no meio que aquela pessoa anda. Aonde aquela pessoa frequenta, aonde aquela pessoa para conversar, o meio que ela se envolve nas conversações, são meios de produtividade ou meios só de escassez, onde pessoas só reclamam, só falam que porque tá ruim isso, porque não muda aquilo, porque aquilo outro. Qual é a frequência que você se encontra? Então eu quero te dizer, riqueza não é dinheiro. Riqueza é frequência. Quando você atingir essa frequência, você verá que tudo vai começar a acontecer, tudo vai começar a aparecer, as oportunidades virão a você. As oportunidades virão à sua vida de maneira suave. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós devemos estar nos lugares certos para alcançar os propósitos certos, para que nós venhamos estar na frequência certa e nos ambientes certos. Ok?
É isso aí. Então essa é a aula, a meditação ao qual eu trago acerca da riqueza. A riqueza que muitos almejam e muitas vezes estão no foco errado, estão buscando um foco errado sem mudar a frequência. Então vamos mudar a frequência para que tudo venha florescer, para que tudo venha fluir, para que tudo venha transbordar nas nossas vidas, ok? Boa noite a todos, ficam na paz.